Livro Profecias, 7º capítulo, Apocalipse, 7ª parte. Se arrebenta o cabelo da espada, ela cairá na cabeça da humanidade. Essas condições são tão catastroficamente ameaçadoras que jamais se verificariam na história do mundo. Não serão estes os sinais indicadores da plenitude dos tempos, como dizem as profecias? Mas elas também dizem outra coisa. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para o alto e levantai vossas cabeças, porque vossa redenção está próxima. Quando virdes acontecer essas coisas, sabereis que o reino de Deus está próximo. Lucas 21, do 28 ao 31. Esses sinais prenunciadores de acontecimentos espantosos anunciam então também outra coisa, ou seja, a plenitude dos tempos, também no sentido que se deve chegar à terra o reino de Deus, isto é, se deve realizar um novo modo de viver, o tipo da civilização do terceiro milênio. Estamos, portanto, verdadeiramente na época extraordinária da qual falam as profecias, que culminam numa transformação radical do mundo. Mas ainda há outro fato indicador, outro sinal dos tempos. É a queda dos mistérios. Estes, aos poucos, são todos explicados e aclarados pela ciência. Então poderemos repetir as palavras de São Paulo na Epístola aos Hebreus 10, 26, 27 e 31. Se pecarmos voluntariamente após ter conhecimento da verdade, não há mais sacrifício pelos pecados. Há uma espantosa expectativa do juízo. É coisa espantosa cair nas mãos do Deus vivo. Quando tudo estiver esclarecido e evidente, quem não quiser aceitar as verdades do Espírito e obedecer à lei, não poderá mais achar misericórdia porque não a merece. Poderão mudar os incertos e pormenores das previsões políticas, mas o certo é que o povo, grupo ou instituição que tiver pecado terá que pagar. Esta é a lei certa. Cada um poderá deleitar-se em fazer exame de consciência de outrem antes de si mesma. A lei permanece a mesma. É inútil do ter poder terreno, se há injustiças no espírito. Esse poder não poderá defender-nos e ruirá diante da lei que quer justiça. Assim concluiu o Apocalipse no capítulo 23. Ai, ai, da grande cidade, Babilônia, a cidade forte. No momento chegou o teu juízo. No momento sua magnificência ficou reduzida a um deserto. Alegrai-vos sobre ela, os céus, e vós santos, apóstolos e profetas, porque Deus vos fez justiça com sua condenação. Paralela a essa ruína do mal corresponde o triunfo nos céus. Capítulo 19. A ruína na terra foi completa. A voz de uma multidão imensa se eleva gritando: Aleluia! O Senhor fez justiça. Louvai nosso Deus, porque o Senhor Deus começou a reinar. Chegamos ao epílogo, que é a vitória de Cristo. Satanás é acorrentado, pode finalmente realizar-se na terra o anunciado reino de Deus. Tudo isto é de lógica contingente. É possível que o bem fique vencido pelo mal. Deus, por Satanás, que é a missão de Cristo na terra, naufrague assim, sem nenhum resultado. O próprio sistema da lei tem uma lógica, e se tudo isso acontecesse, todo o sistema ruiria. E isto seria uma ruína muito mais fragorosa e desastrosa do que a queda das potências do mal, como o descreve o Apocalipse. Pois se estas ruem, permanecem a salvação e a vida na ordem divina.
Mas se cai a lei, isto é, o sistema de Deus e do bem, só resta a destruição de tudo pela precipitação definitiva do universo no caos. O grande drama do Apocalipse está em seu epílogo e fecha-se em sua terceira parte com a cena grandiosa da ressurreição dos mortos e do juízo universal. Satanás está definitivamente derrotado. Diante do trono de Deus comparecem os mortos. Abre-se o livro da vida em que tudo está escrito e cada um é julgado segundo suas obras. O mar entrega os seus mortos. A morte e o inferno entregam seus mortos. Depois, entre parênteses, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, do 14 ao 15. Há, pois, uma absoluta destruição final em que são anulados também a morte e o inferno, uma segunda morte, última e definitiva, em que são precipitados todos os que não foram achados escritos no livro da vida. E a vida é Deus, então, isto quer dizer, aqueles que não eram da parte de Deus e do bem, eles são eliminados do sistema, anulados mesmo como espíritos. Esta não é a habitual morte do corpo, não é a normal decadência de todas as coisas para renovar-se e evoluir, não é a costumeira morte temporária de que tudo ressurge. Esta é a segunda morte, a definitiva do espírito. Chegamos ao limite da lei, a hora em que o ciclo involução-evolução se fecha com o regresso de Deus. Termina a cadeia das reencarnações. Está completa a caminhada da reascensão concedida por Deus ao ser decaído para redimir-se. Cessa a possibilidade de erro e a necessidade da expiação. Está na lógica do sistema que a experiência não possa ser procrastinada até o infinito, que o ser não possa ter à sua disposição a misericórdia, elasticidade da lei e a paciência de Deus para sempre. Seria um absurdo inadmissível, na ordem que tudo dirige, que se concedesse à liberdade humana, que ela se sobrepusesse à lei e se substituísse a ela, ultrapassando os limites das próprias funções, para as quais apenas é admitida a liberdade, e assim subverter-se eternamente aquela ordem. Deve chegar a hora em que termina o tempo máximo concedido para que o caminho da evolução tenha sido percorrido por aqueles que o quiseram percorrer, o tempo em que todos os auxílios foram dados, todas as possibilidades esgotadas, a hora em que se fazem as somas e ficam de fora aqueles que, mesmo tendo podido, absolutamente não quiseram redimir-se. Então, tudo está terminado, pois o processo evolutivo atingiu sua conclusão. Detém-se, então, o tornar-se fenomênico, isto é, cada fenômeno não se prende mais ao seguinte, mas alcança finalmente sua última e definitiva fase, resolvendo-se na êxtase, porque se esgotou o processo do tornar-se e na cadeia causa-efeito, causa, não há mais anéis. Então, para o transformismo, no tempo termina toda a possibilidade de recuperação e a escola se fecha. Já então, por não terem mais sentido nem objetivo, acabam a morte, a dor, os estados de castigo, o inferno. Esgotados os parênteses da revolta e da desordem, tudo tem que voltar ao estado perfeito da originária felicidade, como Deus quis sua criação.
O ciclo da descida e da reascensão está todo percorrido. Quem quis redimir-se alcançou sua salvação e, mesmo tendo errado, aprendeu a grande lição do bem e do mal. Quem não quis redimir-se, dado que ninguém pode ser constrangido e que o rebelde não poderia permanecer indefinidamente, nem corromper o sistema, este rebelde vem definitivamente expulso com o aniquilamento de seu eu. Então, é lógico que tudo que era necessário no universo decaído para tornar a subir a Deus. Todos os instrumentos úteis são realizados para realizar a obra de construção. Não tendo mais objetivo de bem nem razão de existir, sejam eliminados da mesma forma que é um edifício construído, tiram-se os andaimes que foram necessários para executar os trabalhos. Deus só pode ser vencedor absoluto. Não poderia sê-lo como inimigos acorrentados que eternamente clamassem contra ele a voz de sua maldição, meditando uma revolta. A lógica impõe não só a vitória absoluta de Deus, mas uma ordem em que se tornou perfeita, como deve ser toda a obra de Deus. Também não se permite absolutamente a discordância de vozes rebeldes, ainda que afastadas, e a presença de um tumor maligno à espera de arrebentar. Ele se acharia no próprio seio de Deus, que é o todo, do qual nada se pode tirar, porque recairia em Deus. Já que nenhuma coisa pode existir fora do todo, que é Deus, e como poderia ficar em Deus uma zona de antideus? Além disso, no universo em que só achamos fenômenos que tendem a resolver-se, o fato da sobrevivência eterna de individuações pessoais das forças do mal seria o único fenômeno que permaneceria incompleto, sem conclusão, nem em sentimento positivo de vitória, nem em sentimento negativo da derrota absoluta e definitiva. E ele está incluído no transformismo universal, ou torna-se evolutivo como o estão todos os outros fenômenos. Não há, pois, razão para que ele se comporte diferentemente. Não sabemos explicar-nos essa concepção da sobrevivência do mal em forma de prisão, senão como uma projeção antropomórfica, como um produto da psicologia humana, transportada para um mundo em que ela não pode chegar, isto é, do relativo ao absoluto. Essa concepção pertence à miséria das vitórias humanas, caducas e encandeadas a novas derrotas, colocando-as no vir a ser filhas do transformismo, concepção que está fechada dentro desse limite e que não tem mais sentido e não pode mais subsistir além dele. Ou seja, quando tornar-se o transformismo cessarem, porque resolvidos. É preciso compreender que, passando esse limite, entra-se no absoluto, no imóvel perfeito, e que aí todos os conceitos do nosso relativo do tornar-se em busca de uma perfeição, todos os seus pontos de referência em que se baseia caem. Nesse mundo superior, é lógico que não podem subsistir nossas concepções. As vitórias do absoluto não podem ser iguais às do relativo. Os triunfos de Deus devem ser diversos dos nossos, ou seja, absolutos, sem possibilidade de reações e continuações de luta, simplesmente resolutivas e definitivas. E dado que a vitória de Deus é absoluta, no fim, o inimigo não deve mais existir. A única existência dele, mesmo acorrentado, seria uma sobrevivência perturbadora, de desordem e até, por menor que fosse, uma vitória mínima, um testemunho de revolta, ainda que latente. Seria uma coexistência de vontade de negação,
no sistema positivo, uma prova de imperfeição, isto é, de obra incompleta. É necessário que todas as individuações das forças do mal, por fim, se quiserem assim permanecer, devam desintegrar-se como personalidade própria, porque a divina substância espiritual que a constituía a abandona para canalizar-se na corrente oposta do bem, como vencedor absoluto. É assim que aquele eu sou chega a não existir mais, e na segunda morte, como diz o Apocalipse, que aqui nos confirma, vem anulado até mesmo como espírito. Não há solução mais lógica do que esta, porque racionalmente conclui, segundo os princípios do sistema, solução cabal e de definitiva, porque resolve tudo para sempre, mas harmônica, equilibrada e justa, porque os negadores de Deus, que é a vida, são negados por Deus na morte. Não há solução mais grave e resolutiva, no entanto, piedosa, porque é a única que pode ser compatível com a bondade de Deus, que não quer inutilmente ser cruel ou vingar-se, e cujo escopo foi a felicidade do ser e cujo princípio fundamental no criar foi amor. Assim decidiu também o Apocalipse a destruição final do mal e das individuações que o personificam. Já a tínhamos sustentado nos volumes precedentes. Agora voltamos a esta nova confirmação. Depois que um longo caminho ascensional, através dessas obras, nos levou a um conhecimento mais profundo, a um amadurecimento mais avançado. Agora vejamos de forma plena a absoluta lógica e a imprescindível necessidade deste conceito, pelo qual, se no fim permanecesse no universo a menor partícula ou traço de mal e de dor que lhes está ligada, a criação ficaria inquinada e sua perfeição estragada. A grande obra de Deus resultaria manchada e falida, numa forma que é irreconciliável com o conceito de divindade, que só pode ser perfeita. Em Deus não há lugar para o incompleto, para o relativo, pois tudo deve ser completo e absoluto, mesmo a vitória sobre o mal. O governo do universo é e pode ser totalitário e absoluto, porque está nas mãos de um ser perfeito. Esses governos na Terra são inadmissíveis, porque não existe um homem perfeito e se procura remediar com uma compensação de erros, multiplicando o número dos dirigentes para que estes se eliminem, controlando-se entre opostos. Mas no absoluto, um Deus, Senhor e vencedor, não incondicionado, seria um absurdo. Por isso, o extermínio do mal deve ser completo até as raízes do ser, no ponto em que se diz, eu sou, de modo que o mal não possa ressurgir se o tempo das lutas deve ser terminado sem a possibilidade de volta. Nem as cinzas do incêndio destruidor do mal devem permanecer para recordar esse triste passado, porque até esses mínimos resquícios inquinaria e tornaria imperfeita a perfeição do absoluto, ao qual tudo no fim regressa. Sobreviverão os puros, que assim permanecerão, e os decaídos que se purificarão, já agora todos em igual estado de pureza. Com isto, o Apocalipse dá uma nova afirmação das teorias do volume Deus e Universo. No Apocalipse, tornamos a achar todos os motivos do sistema. A revolta originária que se perpetua nos maus, o dualismo bem-mal, Deus-Satanás, a destruição final do mal e o triunfo incondicional de Deus. O Apocalipse narra o caminho do ser rebelde, que volta a Deus
e conclui com a sua vitória final do sistema sobre o antissistema. Se desenvolve numa grande luta em que Deus permitiu ao mal que agisse, porque a todos foram oferecidas ocasiões para subir e para o exercício do bem. Se o Apocalipse pode parecer para os maus um livro de terror, porque de condenação inexorável, é ele, no entanto, um livro de justiça para todos, e para os bons é uma mensagem de alegria, porque exprime o desenrolar-se de um processo evolutivo do mundo até a reconquista da originária felicidade, até o triunfo absoluto dos bons no bem, na glória de Deus.